Graça e paz a todos. Vamos a mais um vídeo no canal O Renovo da Palavra. Gente, eu estou passando aqui para deixar mais um estudo abençoado da Palavra de Deus. E nesta oportunidade, o nosso tema está em forma de pergunta. Mateus capítulo 24, versículo 9. Prova que a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu já vou ler para você este versículo. Porém, antes de eu ler e trazer aqui a resposta à nossa pergunta-tema, eu gostaria muito de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal e gostar do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho em todas, porque assim, sempre que postarmos um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido. Então vamos lá? Vamos para o nosso vídeo? Mateus 24, versículo 9. Prova que a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu vou ler para você este versículo. Eu estou aqui com uma Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Diz assim o texto, ó. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Com base neste versículo, muitos estudantes da Bíblia, muitos intérpretes, compreendem que Jesus está aqui afirmando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas, gente, na realidade, em todo sermão profético, em lugar nenhum, Jesus afirmou, Jesus falou, Jesus disse que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, qual é a interpretação correta de Mateus 24, versículo 9? Eu vou apresentar três interpretações. E no final das mesmas, nós vamos ver claramente se a igreja vai passar ou não, se Jesus está ensinando ou não que a igreja vai estar dentro do período tribulacional. Três interpretações. A primeira interpretação de Mateus 24, 9, que muitos defendem, é que as palavras de Jesus aqui, sereis atribulados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações, se cumpriu no primeiro século com os apóstolos e cristãos em geral. A base bíblica que muitos usam é Atos capítulo 14. Eu vou ler para você este versículo. Versículo 22. Olha só o link de Atos capítulo 14 com Mateus 24, versículo 9. Diz assim, versículo 22 de Atos 14. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Perceberam que Lucas registrou ali sobre muitas tribulações? Então há quem faz esse link com Mateus 24, versículo 9, afirmando que se cumpriu no primeiro século com os apóstolos e com os cristãos em geral. Primeiro eles foram perseguidos pelos judeus e depois eles foram perseguidos também pelo Império Romano. Quando Jesus fala que então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Ou seja,
todo o Império Romano haveria de perseguir e atribular os cristãos. Inclusive, a história vai nos contar que depois do ano 64, período DC, o imperador Nero teve aquela questão do incêndio que aconteceu em Roma, onde Nero foi o suspeito número 1, porém Nero reverteu o quadro, ele conseguiu transferir tudo para os cristãos e realmente dentro do Império Romano as hostilidades foram gigantescas contra o cristianismo. Isso só vai terminar por volta ali do ano 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém, a primeira grande perseguição aos cristãos, a perseguição promovida por Nero. Então, essa é a primeira proposta de interpretação de Mateus 24:9. Teve o seu cumprimento no primeiro século, onde judeus e o império, as nações sobre as quais Roma exercia domínio, e o seu imperador perseguiram de fato, maltrataram e até mataram os cristãos em geral. Essa é a primeira proposta de interpretação. Mas isso prova que a igreja vai passar pela grande tribulação? Não, gente. Isso não é prova que a igreja vai passar pela grande tribulação, tá ok? A segunda proposta de interpretação é que muitos intérpretes da Bíblia compreendem que o versículo começou a se cumprir no primeiro século, com apóstolos e cristãos em geral, mas ele vai se estendendo durante toda a história do cristianismo, inclusive a igreja, na interpretação de alguns, entra no período da grande tribulação, sendo sofrida, perseguida, e esta perseguição só termina com o retorno glorioso de Jesus. Essa é a segunda proposta de interpretação. O texto que alguns costumam usar é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler para você. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, alguns entendem que esta segunda proposta aí é a que faz mais sentido, tá ok? Vamos para a terceira proposta de interpretação de Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, ou seja, do Império Romano, por causa do meu nome. Gente, a terceira e última proposta de interpretação compreende que, de fato, o versículo se cumpriu no primeiro século, conforme o item número 1 que eu já citei, onde aparece ali a pessoa do imperador, bem como o seu império, onde apóstolos e cristãos em geral, a igreja do primeiro século, de fato foi perseguida. Então a terceira proposta é a seguinte, que se cumpriu, mas vai se repetir dentro do período tribulacional. Mas aí alguém pode raciocinar, irmão Gedilson, se vai se cumprir dentro do período tribulacional, já que o assunto aí é dupla referência, então aí está a prova que a igreja vai estar dentro da grande tribulação. Alto lá, gente, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos um modelo no primeiro século, onde o ministério da igreja do primeiro século está apontando para os santos da grande tribulação, dentro do livro de Apocalipse, onde o modelo de imperador do primeiro século está apontando para o anticristo escatológico, onde o império do primeiro século
está apontando para o reino, ou seja, para o governo global do anticristo escatológico. Percebeu que nem assim a igreja aparece dentro da grande tribulação? Então, resumindo e simplificando, Mateus 24:9 prova que a igreja vai estar dentro da grande tribulação? A resposta é não. As três interpretações, sendo bem estudada, bem analisada, nenhuma delas apontam para o período tribulacional com a presença da igreja, tá ok? E nesse espaço do primeiro século até o início da grande tribulação, as tribulações que os cristãos têm vivido nos países hostis ao cristianismo são as tribulações do dia a dia. Não tem relação com a grande tribulação, a tríplice megale, conforme está na palavra de Deus. Mas eu gostaria de saber de você, na sua compreensão, no sermão profético de Jesus, em algum lugar aparece ou não a igreja dentro da grande tribulação? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Vai ser uma satisfação interagir com você, pois o canal O Renovo da Palavra é aberto ao diálogo, tá ok? No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata! Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.